Nas aulas de mentalidade, eu quero que você compreenda, tá? Que existem razões e emoções, sentimentos, os porquês que a gente não consegue alcançar aquilo que a gente almeja, aqueles objetivos, aquelas metas, além do trabalho, né? É aquela questão que eu sempre digo, o esforço, ele até pode te levar aos lugares, mas não é o esforço que vai te fazer ficar rico, não é o esforço que vai te fazer enriquecer ou ter tudo o que você deseja, porque se a riqueza fosse sinônimo de riqueza, o pedreiro, uma pessoa que trabalha dia ali se esforçando ao máximo, estaria rico, né? E isso não é a realidade. Então, muitos dos trabalhos que geram muito esforço braçal ali, não gera o retorno financeiro. Então, a riqueza não vem do esforço. O esforço ele tem que existir, mas ele não tem que ser o principal, né? Então a gente precisa entender, né, que nós precisamos ter um complemento, né? A gente precisa ter tanto a parte emocional, mental, espiritual alinhada com o nosso trabalho, com a profissão. Porque se você faz a profissão excelente, como você vai fazer aqui, que você vai aprender o passo a passo de ter uma profissão, né? Então a gente vai te ensinar tudo o que você precisa para você ter uma profissão, conseguir ganhar dinheiro, né? E se você fizer tudo isso que a gente vai ensinar, todo passo a passo, para que você seja um excelente profissional, para que você realmente seja um bom profissional que cobre aí R$ 2.000 por contrato, você consiga, né, ter esses apetrechos para você conseguir ser um bom profissional, você também precisa estar com sua mente, o seu espiritual, o seu mental, o seu emocional alinhado, porque só assim você vai conseguir chegar ao alinhamento, a tudo aquilo que você precisa, né? Porque o que você quer com o profissional não é ter uma vida mais leve, liberdade, viajar, curtir, ter um relacionamento bom, conseguir entrar no supermercado e poder comprar o que você quiser, ir no restaurante sem olhar o menu ali para ver qual que é o mais barato, qual que entra ali dentro do orçamento. Você quer ter essa liberdade, viver sem preocupações, conseguir ter um plano de saúde, conseguir se organizar, né? Viajar, morar onde você quiser, ter o seu carro dos sonhos, ter sua casa dos sonhos, ter tudo que você precisar, poder dar uma escola particular para seu filho. Então, assim, você deseja alcançar, né, mais as coisas que você de relacionamento, de vida, de autoestima. Ah, eu quero fazer um botox. Ah, eu quero entrar na academia. Eu quero me cuidar. Eu quero ir nutricionista. Então, assim, você tá entrando na profissão. Não é tipo, seu sonho não é ficar sentado fazendo design. O seu sonho não é ficar dia e noite conversando com o cliente resolvendo BO. Não, o seu sonho não é editar um vídeo para o cliente, que é aquele vídeo maravilhoso. O seu sonho não está na coisa técnica. O seu sonho tem a ver com você, com a sua realização pessoal, tem a ver com a sua vida, com, ai, nossa, qual que é a sua rotina ideal? Ai, nossa, eu quero acordar a hora que eu quiser, poder fazer minha caminhada na praia, poder. Cara, qual que é o seu sonho, né? Então, o seu sonho não está relacionado ao trabalho. Ah, eu não sonho em acordar para abrir o computador e fazer as coisas, né? A gente sonha com o além disso. Então, para que esse além aconteça, tudo tem que estar alinhado, tanto o profissional, porque não adianta nada você ter vários sonhos, tá um monte de coisa organizada, sendo que você ganha R$ 1.000 por mês e não consegue malemar pagar a compra do mês. Então, você precisa de dinheiro. Então, o profissional, ele é importante, né? Mas alinhado com uma mente alinhada, organizada, com emocional estável. Então,
esse curso de mentalidade a gente criou justamente para que vocês conseguissem ter essa parte emocional e tudo que vocês precisam alinhar para que vocês consigam atrair, magnetizar a vida que vocês querem. Então, nesse curso de mentalidade, vão ter só pilares importantes que vocês precisam resolver dentro de vocês para que vocês consigam atrair a vida que vocês querem, magnetizar os clientes, magnetizar a vida que você deseja. Então, todas essas aulas, elas são contempladas, né, de uma forma que a gente entende que vocês precisam para organizar essa parte mental, emocional, para vocês se prepararem para quando, na hora que vocês estiverem ali captando o cliente, conseguindo colocar em ação o trabalho, vocês consigam receber cliente, receber a abundância, tá aberto para isso, fazer o trabalho com excelência, tá trabalhando da melhor maneira. E aí entra o nosso assunto de hoje, né? Que é sobre reclamação. Porque se você tá ali, né, no seu dia a dia, se organizando e tudo mais, e reclamando, o que vai acontecer com o seu dia? A energia vai ficar baixa, você vai trabalhar mal. Ai, deu uma coisa errada, né? Por exemplo, você acordou e seu celular caiu no chão. Pronto, acabou o seu dia. Porque agora você vai reclamar, você vai espernear, você vai falar, nossa, meu Deus, e não sei o quê. Ai, meu Deus, meu celular quebrou. E agora? E agora? Então você vai começar a reclamar, principalmente se for outra pessoa que quebrou seu celular, né? Você vai reclamar da pessoa, você vai ficar com raiva da pessoa, você vai reclamar e reclamar e reclamar. E o que vai acontecer? Se você estivesse trabalhando, principalmente em casa, né? Porque o nosso trabalho, né? Tanto de social media, gestor de tráfego, editor de vídeo, design, social media, todos esses trabalhos, eles são um trabalho de casa, né? Você pode montar uma agência e ter um espaço físico, mas a maioria desses trabalhos, eles são feitos de casa, né? De casa, ou se você quiser montar um escritório. Mas o que acontece? O fundamento é que você vai estar sendo seu patrão, né? Então, você tem que administrar o seu tempo e a organização do seu dia. Só que se você começa a reclamar e alguma coisa acontece de ruim logo cedo, o que vai acontecer? Você vai reclamar o resto do dia, os seus clientes não vão receber o melhor de você, você não vai entregar o melhor serviço, o serviço vai estar de má qualidade, as coisas não vão fluir, você não vai conseguir estar bem no seu dia e as coisas não vão acontecer da maneira que você precisa fazer acontecer. Isso é ruim, né? E isso vai acabar com que os clientes saiam do seu serviço, que as coisas comecem a dar errado, que você comece a ver a vida por uma ótica de reclamação, de raiva, de mágoas, de tristeza, de tudo dar errado. Ai, tudo dá errado pra mim. Nossa, tá vendo? Alegria de pobre dura pouco. Caramba! Isso é uma crença, assim, Jesus! Alegria de pobre dura pouco. Cara, eu acho que, óbvio, né? Eu fui pobre, então eu sempre falava isso, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho uma condição melhor e há muitos anos eu não falo essa crença de jeito nenhum e nem acredito nela. Por quê? Porque eu consigo compreender de que se existe alguém que é pobre e é feliz, não faz sentido nenhum essa frase de alegria de pobre dura pouco. Não, a minha alegria pode durar muito, muito, entendeu? Então, isso é uma crença e atrapalha, né? Então, todas as coisas que você fica alimentando durante o dia faz com que o seu dia perca o sentido, para que sua energia seja sugada. Então, às vezes, você tá lá no final do dia, caramba, não fiz nada direito e eu tô cansada, eu tô exausta, parece que tudo, sabe, tá aquela coisa que eu não consigo me organizar, as coisas não faz sentido, tá tudo dando errado. Ai, cansaço. Sabe aquele cansaço? Mas você sabe que não é um cansaço físico, é um cansaço mental, emocional. Parece que
você tá desgastada, parece que aquele dia foi pesado. E realmente, quando a gente começa a reclamar, trazer situações e ficar alimentando coisas ruins, vai acabar com que você tenha mais disso durante o dia, que você atraia. Lembra a aula que a gente conversou sobre semelhante atrai semelhante? Então, tudo que você emana, tudo que você leva para fora, você atrai, né? Então, quanto mais você reclama, mais você alimenta aquelas pedrinhas que vão lá entupindo os seus canos, que não vai deixar passar energia para você magnetizar as coisas boas, o dinheiro, a prosperidade, a sua comunicação com a energia, né, com Deus, o universo, seja lá o que você acredita, vai ficando, né, interrupto ali, né? Não vai tendo mais essa comunicação direta. Então, a gente precisa trazer uma harmonia para a nossa vida. A gente precisa parar de reclamar. A gente precisa começar a agradecer, a trazer mais essa ótica, tirar esse óculos e colocar o óculos da gratidão. Literalmente. Porque quando a gente começa a agradecer, o que vai acontecer? As coisas vão começar a fluir, porque semelhante atrai semelhante. Então você vai começar a atrair mais coisas boas e mais coisas boas vão começar a acontecer na sua vida. Então as coisas, elas precisam fluir, né? As coisas precisam acontecer. Então, nessa aula, eu quero trazer esses conceitos para vocês, né? De reclamação, de entupir ali a sua energia, né? De trazer muito esse desalinhamento da sua energia com o reclamar e de trazer uma reflexão durante o nosso exercício, que é o que eu quero que vocês façam, tá? Aí na casa de vocês, para que vocês consigam visualizar e começar a mudar o pensamento de vocês em relação ao reclamar e começar a treinar a sua mente, a treinar a sua mente a ter coisas boas, a ver coisas boas, porque assim, ó, quando a gente começa a reclamar, só reclamar, quando a gente faz aquele dia, aquilo, todos os dias, a gente fica expert nisso. A gente fica assim, ó, tinindo. A gente fica assim, muito bom naquilo. Porque quando você começa a reclamar, você reclama, meu marido deixou a toalha na cama. Apesar que meu marido nunca deixou a toalha na cama, mas um exemplo. Meu marido deixou a toalha ali na cama, molhada, né? Tô reclamando ali. Só que aí, conforme for passar o tempo, você começa a reclamar da folha que tá no chão, você começa a ir pros lugares e começa a reclamar do som alto. Então, você começa a ficar muito bom. Mas você começa a ficar muito bom em reclamar. Você começa a ver as coisas e falar, isso aqui não tá legal. Ninguém tá vendo aquilo ali. Ninguém tá vendo que o fio tá descascado no chão. Ninguém tá vendo que a luz tá piscando. Ninguém tá vendo aquele risco na parede. Mas você não. Você ficou tão bom, mas tão bom em reclamar, que você vê o risco na parede. Você vê o fio descascado. Você vê, porque você tá treinando. Então, a gente vai treinar ao contrário agora. Então, a gente vai começar a treinar a você ver e visualizar as coisas acontecerem de uma forma diferente, né? Então, você vai começar a treinar a sua mente para as coisas boas, para o agradecer, para o ver as coisas boas, porque aí, meu bem, você vai treinar tanto em ver as coisas boas, que você vai ver as coisas boas em tudo. Você vai começar a ver as coisas boas. Hoje, eu trago muito isso pra minha vida, sabe? Então, eu consigo enxergar coisas boas em tudo, em qualquer lugar, em tudo que eu faço. Eu consigo enxergar, nossa, olha que legal isso daqui, no meio da turbulência. Eu consigo parar e falar, caraca, isso aqui tá acontecendo, esse turbilhão de coisa, misericórdia, tá tudo dando errado. Mas olha que legal, interessante, olha, eu aprendi isso. Nossa, mas meio disso tudo, olha que legal o que aconteceu.
Então eu consigo ser sensível com as coisas boas. Eu consigo ser sensível com as pequenas coisas que acontecem, que às vezes a gente passa despercebido de tanto a gente treinar a mente no reclamar, de olhar para as coisas ruins. Porque o reclamar, ele nada mais é do que você olhar para as coisas ruins. E as coisas ruins sempre vão existir. As coisas negativas, elas vão existir porque a gente vive num mundo de dualidade. Então, do mesmo jeito que vai acontecer as coisas boas, vai acontecer as coisas ruins. Só que o que vai diferenciar é a importância que você dá para cada uma delas. Então, se o copo quebrou e você deu muita importância para aquilo e levou aquilo com você e começou a reclamar, meu dia não dá certo, porque eu quebrei o copo, aí você começa a quebrar outro copo, aí você começa a quebrar uma colher, um prato, você começa a fazer as coisas se repetirem. Por quê? Porque você atrai semelhante. Então você começa a atrair mais daquilo, entende? Agora, se você quebra o prato, mas você olha para alguma coisa boa que aconteceu naquele dia e foca naquela coisa boa, né? Aquela coisa boa, aquela conversa que você teve com sua mãe, aquela conversa que você teve com seu pai, com seu irmão, com seu amigo, um aniversário que você foi, que foi muito legal naquele dia. Então você começa a treinar sua mente para as coisas boas. E aí você começa a ver as coisas boas. E não focar naquelas coisas ruins, porque elas existem. O copo vai quebrar, você vai bater o dedo na quina do sofá, da cama, você vai perder alguma coisa. Então, acontece as coisas e você tem que dar importância para realmente aquilo que você quer nutrir na sua vida. Então, quando as coisas acontecerem, você para pensar, o que eu quero nutrir? Eu quero nutrir mais disso na minha vida? Eu quero atrair mais disso para minha vida? Então, tá, ok, aconteceu e é isso. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer? O copo quebrou. Beleza, então eu vou jogar fora. Eu tenho mais 15 copos, então tá tudo bem aquele quebrar. Mas era meu favorito, eu vou comprar outro igual, então, se não tiver. E é isso. Então, a gente tem que começar a dar importância para aquilo que realmente a gente quer nutrir para nossa vida. Então, dar importância para aquela festa legal que você foi, para aquele aniversário legal que você foi, para aquele cliente que você fechou, para aquela oportunidade que você teve. Entende? Olhar mais para as coisas boas e nutrir aquilo ali na sua vida. Porque é isso que vai te fazer ter mais coisas boas. É isso que vai fazer com que você tenha mais disso na sua vida. Então, vamos pro exercício. O exercício é o seguinte, ele tá aqui também, tá? Aqui embaixo na legenda aqui. O PDF você baixa e você consegue acessar esse exercício. Mas ele é muito simples, tá? Você basicamente, toda vez que você reclamar, você vai pegar a folha de caderno, a folha. Assim, eu sou da folha, tá? Eu sou do time do papel. Mas se você é do time do digital, pega um bloco de notas no computador, pega qualquer coisa para você anotar, tá? Só anote. Você vai anotar, porque esse você não precisa rasgar, esse você vai visualizar, tá? Então, como que você vai fazer? Você vai escrever. Você vai começar a escrever quando você estiver reclamando. Então, por exemplo, eu tô reclamando de tal coisa, meu dia tá pesado, tô naquela energia de reclamação. Peraí, para tudo que você tá fazendo, vai lá naquele caderno, naquela folha, qualquer folha, você começa a escrever a sua reclamação. Como se você estivesse contando para alguém aquela reclamação, como se você estivesse reclamando pro papel aquilo que você tá reclamando, entendeu? Eu quebrei um copo por causa disso e disso, aconteceu isso e nananã. E começa a reclamar ali pra folha. E aí depois você vai fazer pelo menos 10, tá? Pelo menos 10 coisas boas que aconteceu no seu dia. Então você vai escrever. Amanda, isso foi de manhã. Então, um dia anterior, não tem problema. Mas coloca ali 10 coisas que você fez de boa. Amanda, não fiz nada. Nada. Não aconteceu nada. Você acordou. Você abriu os olhos. Você tá vivo. Você tá respirando. Você tá andando, você tá se movimentando, você tá enxergando, você tá me vendo, você tá me ouvindo. Então, o que acontece? Você tem que entender que mesmo que algo grandioso não aconteceu, coisas pequenas aconteceram.
para que você esteja viva, para que você esteja aqui. Então comece a anotar isso. Ah, Amanda, mas isso é tão fútil, isso aqui. Tem gente que não enxerga, tem gente que não ouve. Mas a gente é tão normal pra gente que a gente não agradece, né, por essas coisas. E mais que a gente queira agradecer por coisas maiores, assim, de tipo, acontecimentos e tudo mais, a gente tem que aprender a agradecer por as coisas pequenas, porque é o que eu falei, é um treino, né? Às vezes a gente ainda não conseguiu enxergar os detalhes, as outras coisas, porque a gente não treinou, né? Se você não treinou para ver os lados bons, você nem sabe o que de bom aconteceu, porque você nem percebeu o que é uma coisa boa, porque você não treina sua mente para isso. Então, quando você começar a escrever, você vai ver que no primeiro exercício vai ser mais difícil, no segundo vai ser mais ou menos. E aí, quando você for fazendo, você vai vendo que cada vez vai ficando mais fácil. Só que esse exercício você faça no papel, tá? Mas conforme for passando o tempo, às vezes você tá na rua e tá reclamando. E aí, o que você pode fazer? Você pode fazer, ver a reclamação, reclamar ali. E você pode ali reclamar. E aí depois você para e vê as coisas boas. Então começa a falar coisas boas. O que aconteceu de bom pra mim hoje? O que aconteceu de bom em mim hoje? Ah, nossa, eu fiz tal coisa, eu fiz tal coisa, eu fiz tal coisa, eu fiz tal coisa, eu fiz tal coisa. Porque o fundamento do exercício é o quê? É que você consiga enxergar as coisas boas, treinar o seu cérebro para ver as coisas boas, parar de reclamar e principalmente para que você entenda que às vezes aquilo que você está reclamando, quando você fala em voz alta, quando você for ler aquilo que você falou de reclamação, depois que você falou as coisas boas, aquilo ali nem vai fazer sentido. Você vai falar, caramba, eu tava reclamando por causa disso. Tipo, você vai ver que quando você focou nas coisas boas, você vai ver que as coisas ruins das reclamações nem faz mais sentido. Então você vai começar a treinar a sua mente para ver e entender que as reclamações não faz sentido. Que a reclamação é algo muito banal. Por isso que é legal fazer no caderno. Mas conforme na correria, depois, quando você já estiver treinando, tá? Os primeiros tem que ser no caderno para você treinar. Mas depois, para ficar mais simples, você pode ir fazendo mentalmente. E sempre quando você estiver reclamando, você pensa, o que de bom aconteceu comigo hoje? Ah, nossa, olha que legal, aconteceu isso, isso, isso. Isso, você treina seu cérebro. Você faz o seu cérebro ir lá resgatar essas memórias boas. Aí ele vai resgatar as memórias boas e com ele vai resgatar sentimentos bons. E com isso, aquele sentimento ruim que estava aqui, ó, o sentimento ruim estava aqui, né? Aquela reclamação, aquela coisa ruim, nanana. Aí você começou a ver as coisas boas. A coisa boa, nossa, olha que legal, aconteceu isso, aconteceu aquilo, nananã. E aí vem acontecendo coisa boa. E aí o seu cérebro vai entendendo, aí o seu cérebro vai sentindo aquelas emoções e tal. Quando é fé, você só tá sentindo coisas boas. E aquela coisa ruim, aquele sentimento ruim da reclamação, foi embora. E quando você vai pensar na reclamação de novo, você vê que você nem tá mais com um sentimento ruim. Por quê? Porque você fez com que o sentimento bom dominasse você. E é isso que a gente quer fazer, né? A gente quer que nosso sistema, nosso sentimento comece a ressignificar. Pegar os sentimentos ruins e colocar os sentimentos bons no lugar. Então, sempre quando você estiver reclamando, sempre quando você estiver vibrando na reclamação, você fazer esse exercício de pensar nas coisas boas, de ir lá, sentir aquela coisa boa, porque você vai fazer com que o seu cérebro resgate aquelas memórias, resgate aqueles sentimentos e você sinta aquelas emoções boas. E com isso, os sentimentos ruins vão embora. Então, esse é um exercício muito legal de fazer, muito legal e sempre, para sempre, assim, levar com você mesmo, para que você consiga nutrir o seu cérebro, os seus sentimentos, as suas emoções de coisas boas. E com isso, consequentemente, o seu dia vai ser melhor, a sua semana vai ser melhor, os seus dias, né, o seu trabalho, a sua vida, tudo vai fluir. Tudo vai ser melhor. Então é por isso que eu falo que esse curso ele é muito importante.
O curso de mentalidade, ele é muito importante, porque você vai aprender a lidar com os seus sentimentos, a lidar com suas emoções, para que você consiga ter um dia a dia e ter uma vida mais leve e ter o seu trabalho com mais fluidez e mais prosperidade e abundância na sua vida.